Olá, paz do Senhor, para você e a sua família. Quero lembrar você que é inscrito no meu canal, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e de compartilhar esse vídeo no Facebook, no WhatsApp com seus amigos. Indique este canal, Apologia Bíblica, Pastor Ailton Santana. Deus te abençoe. Vamos lá? Existe pecadinho e pecadão? Sim, existe pecadinho e pecadão. Agora, devemos entender o seguinte: em qual aspecto? Pois a Bíblia diz que todo pecado é iniquidade, né? É contra Deus. Tudo que nós fazemos de errado é pecado. Agora, não existe pecadinho ou pecadão no sentido de me medir. Como é que eu vou mensurar um pecado? Como é que eu vou medir um pecado? Questões espirituais não pode ser calculada, questão espiritual não pode ser calculada como as questões físicas e materiais e humanas. Então, o que nós entendemos de pecadinho e pecadão é num sentido de intensidade e de gravidade. Todos eles é uma afronta contra Deus. Só que Deus não trata todas as questões pecaminosas de maneira igual. Logo, os pecados não são iguais. Tem a outra questão também. Deus leva em consideração a gravidade do pecado de cada pessoa de acordo com a sua consciência, com seu estado de conhecimento em relação ao pecado. Imagine bem uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus cometendo adultério, entristece a Deus. E um crente adulterando, entristece a Deus. É pecado do mesmo jeito, os dois merecem a perdição. Agora, diante de Deus, o pecado do qual entre os dois é mais grave é daquele que é cristão, porque ele tem conhecimento. E pecar conhecendo a verdade e pecar não conhecendo a verdade não é igual. A Bíblia nos diz: é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. A Bíblia nos diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, que somos piores, né, do que os outros homens. Isso dizendo que uma pessoa, por causa do seu estado de conhecimento, a sua condição de conhecimento, pode ser considerada de Deus em seus erros, como uma questão pior do que a vida do outro. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: todo pecado é afronta contra Deus. Todo pecado entristece a Deus. Alguém pode dizer assim: Jesus diz que se um homem olhar para uma mulher e atentar para ela em seu coração, que já cometeu adultério. Sim, mas ele não está dizendo que tem a mesma gravidade e a mesma intensidade. Ele está dizendo que é adultério também pensar, mesmo não consumando, não deitando com a mulher do próximo, pecado de adultério. Agora, Deus vai julgar com a mesma severidade, com a mesma intensidade, o grau de penalidade do mesmo jeito? Com certeza não. Jesus disse que para algumas pessoas dos seus dias, que no juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que teve um pecado grave, o homossexualismo, certo? Era tão grande naquela cidade que Deus a destruiu, né? As destruiu, que não era apenas uma cidade. Então quer dizer que é mais intenso e é mais grave o pecado de quem tem conhecimento, ou como se faz. Por exemplo, mentir é pecado? Claro que é. Agora, você imagina que você pega uma pessoa que ela, na hora do assalto, ela mentiu dizendo que não tinha dinheiro, certo? Ela até sabe que dando dinheiro
corre o mesmo risco de morrer. Não quer dizer que você tem que mentir. Deus, na hora, te dará o escape. Nós acreditamos assim. Agora, imagine essa pessoa nesse momento de aflição. Ela mentiu, dizendo que não tinha. Ela pecou? Pecou, porque mentira é pecado. Mentir é pecado. Agora, imagine que você conhece alguém que mentiu de propósito para tirar tudo que uma pessoa tem. Os dois mentiram. O que mentiu para não ser assaltado, para não perder o que tinha, para não morrer. E aquele que mentiu para enganar, matar alguém. Será mesmo que a mesma gravidade, ou seja, a penalidade que um merece, é a mesma penalidade? Os dois merecem, certo? Agora, com a mesma penalidade, com a mesma intensidade, para algumas pessoas, a Bíblia diz que o rigor em relação à sua vida no juízo vai ser tão grande que melhor é não ter nascido. Então está dizendo que há um estado mais grave na vida de uma pessoa em relação a outras pessoas pelo que elas fazem, porque todos nós pecamos. Agora, pecar com consciência, pecar proposital. Imagine bem um homem que é pedófilo, estuprador de crianças, certo? A gente vai dizer que aquele jovem que não vigiou e fez sexo com a sua namorada vai ter mesmo rigor o juízo de Deus contra ele do que aquele que estuprou a criança e até matou. Seria muito incoerente se Deus agisse assim. Merecer, todos merecemos. Ser julgados, todos seremos condenados se não nos converter, certo? Agora, a gravidade, que é o que nós podemos dizer, pecadinho e pecadão, nesse sentido. Um grande crime, um crime menor, certo? A questão de ser julgado com menor rigor e com maior rigor, isso está dizendo que as duas coisas são erradas. Né? Não importa se a pessoa pensou em fazer e aquele que fez. Se tiver condenação para os dois, isso não quer dizer que os dois mereçam o mesmo grau de punição só porque cometeu o mesmo pecado. Então, adultério por adultério é pecado. Agora, até mesmo a pessoa que adultera, por exemplo, uma coisa que é muito evidente hoje, uma pessoa que cai nesse pecado, você está temente a Deus. De repente não vigiou e adulterou no pensamento. O outro é temente a Deus, não vigiou e ficou com a mulher. Você percebe que na própria mente da pessoa, que o estrago que causa na vida da pessoa não é igual. Aquele que pensou, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e à noite está tudo ok. Agora uma pessoa temente a Deus jamais adulterará, mesmo tendo certeza do perdão, jamais terá o mesmo tipo de estrutura no mesmo dia ou um dia depois, só se ele já estava na prática tão acostumado que para ele não afeta mais a sua consciência, mente cauterizada, certo? Então não posso comparar um servo de Deus que falhou na igreja, que não vigiou e cometeu um delito, com aqueles lá no mundo que planeja fazer sabendo que está errado, certo? E eu também não posso comparar alguém que lá no mundo cometeu um erro por não ter o conhecimento da verdade, comparar com alguém que está na igreja e está praticando, planejando, tendo conhecimento da verdade e faz assim mesmo. É claro que o que fez com conhecimento, a sua penalidade vai ser mais intensa, certo? Deus não seria incoerente de condenar uma pessoa porque fez o mesmo ato da outra, mas com situação e circunstâncias diferentes. Só porque não, mas fez o mesmo pecado, merece tudo igual. Deus leva em consideração ou também a motivação, a circunstância. Pecou, todos pecaram. Agora, como é que lida? Como foi a intensidade? Como planejou-se fazer isso? Certo? E nós não estamos tratando de blasfêmia contra o Espírito Santo. Estamos falando de pessoas que fazem coisas graves. Eu não posso dizer que alguém que pensou em roubar, planejou em roubar, é pecado? Sim, claro que é. Está planejando, está cobiçando, a Bíblia diz, não cobiçarás. Está desejando o que é do outro, claro que é pecado.
Agora, eu vou dizer que essa pessoa, que o tamanho do seu pecado é igualmente aquele que vive assaltando. Ó, um pensou em assaltar 10 vezes, ou nunca assaltou. Tá? É claro que pecou. Agora, e o outro que pensou 10 vezes, planejou e as 10 vezes assaltou. Vai ter o mesmo tamanho? Claro que não. Certo? Se não, qual é a diferença que teria entre nós e os ímpios? Só porque, entre aspas, temos menos pecados, certo? Cometemos menos vezes? Claro que não. Não é só essa questão de menos vezes. É que quando nós pecamos, se é servo temente a Deus, pecamos ainda porque temos falhas, temos uma natureza pecaminosa que fica de um lado combatendo contra a natureza nova que Jesus gerou em nós, e por vacilo, por acidente, certo? Nós pecamos às vezes, até pecados iguais a pessoa do mundo, às vezes por acidente. Mas, mesmo com conhecimento, não será considerado para Deus com o mesmo tamanho, porque foi por falha. Entretanto, se eu cometer o mesmo pecado daquela pessoa ímpia, de propósito, não foi questão de falha, foi uma questão mesmo de ser transgressor, foi proposital, Deus vai levar em consideração, diferente de quando eu peco, quando eu não vigiei, ou por fraqueza humana, certo? É tanto que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 10, que aquele que peca voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Deus leva em consideração não apenas o porquê pecou, mas as condições também. Senão, nenhum cristão seria salvo. Ou nenhum cristão iria para o inferno. Então, precisamos entender isso. Existe sim pecadinho, pecadão, nesse sentido de gravidade, certo? De gravidade. Eu não vou comparar um Hitler, né? Pegar um irmãozinho que de vez em quando falha e comparar ele com Hitler, o que o Hitler fez. Não vou comparar uma pessoa que roubou uma vez, duas e parou de roubar, com alguém que matou 2, 3 pessoas e parou de matar. No sentido, todo dois é pecador? Sim, porque já nascemos assim. Ninguém é pecador porque matou e roubou, não. Mata, rouba porque é pecador. Agora, quem mais dá vazão para o pecado? Quem mais lança o pecado? Quem mais planeja o pecado? Quem mais tem prazer no pecado? Quem mais tem conhecimento a respeito do pecado? Como é que nós tratamos essa questão? Quando pecamos, como é que nós agimos? Agora, se você vê uma pessoa dizendo que mentiu para não ser assaltado, você não vai dizer que ela desviou por causa disso, vai? Não, porque você considera fraqueza humana, as motivações. Agora, e uma pessoa que você sabe que anda planejando mentir? Não é mentira? É mentira. Mas uma pessoa que anda planejando, ela nem mentiu ainda. Pode ser que ela minta uma vez só, mas ela vive planejando mentir. Essa pessoa não pode se comparar com aquele que mentiu no caso de um assalto. Os dois pecam, mas a gravidade não é a mesma. Por isso que a punição não é a mesma. Deus não vai condenar uma pessoa com a mesma gravidade porque pensou em matar com aquele que pensou e matou. Os dois merecem, como eu disse, condenação porque são pecadores. Todos pecaram. Mas a gravidade, a intensidade, o rigor, certo, do juízo, pela Bíblia, não é a mesma coisa. Por isso, meu irmão, se você pecou, fez uma coisa que no mundo é muito comum, foi por falha, se arrependa, ou mesmo se foi transgressor, abandone o seu pecado e Deus não vai te condenar por isso. Se você se converter, se você abandonar o pecado, certo? Agora é conhecedor da palavra, volte-se para Deus e você não vai provavelmente colher isso que você fez, dependendo o que você fez. Tem coisas que tem a ver com o físico, com o mundo que nos cerca, que às vezes pagamos a consequência, não pelo pecado, porque ninguém tem como pagar pelo pecado, só Deus através de Jesus Cristo. Mas no seu relacionamento com Deus, pense bem, dizer que alguém que matou a vida, planejou e matou, dizer que é a mesma coisa de quem pensa, não é igual. Os dois podem ser crime, como alguém que odeia
A Bíblia diz que é homicida. Agora, todos os homicidas são iguais? Não. Nenhum homicida herdará o reino do céu. Tem que se converter. É homicida? Tem que se converter. Agora, todo homicida é igual? Todo homicida tem a mesma penalidade, mesma gravidade, vai sofrer no presídio, na cadeia ou do inferno, ou no inferno do mesmo jeito, com a mesma intensidade de juízo de punição? É claro que não. Seria uma incoerência, certo? Então nós precisamos entender nesse sentido. Não é que o pecadinho não leva para o inferno, não é isso. Não é que só o pecadão que leva. Não, estamos falando aqui, não tem como medir tamanhos, mas a gravidade, a intensidade. Existem coisas que são iguais em característica, mas em questão de intensidade e de gravidades, tem maior gravidade e menor gravidade. E para concluir, observe bem que na antiga aliança, isso é muito fácil entender, que tinha coisas que para Deus era tão grave que a pessoa tinha que morrer, era sem misericórdia. Você vai ver isso no Novo Testamento em Hebreus falando que dependendo do que a pessoa fazia, a pessoa era morta sem misericórdia. Em outros casos se sacrificava. Pecou, pecou. Os dois entristeceram a Deus sim. Agora, Deus ficou com a mesma tristeza com todo mundo, ou seja, alguém foi lá e pecou, e outro também pecou. Deus fica com o mesmo grau, o mesmo tamanho de tristeza, de ira? Não, de alguns casos a ira de Deus era fatal, que destruía mesmo, fulmina, queima, enterra, engole, destrói. Tinha casos que era também pecado, que foi pecado e que pode continuar sendo pecado, mas que a pessoa simplesmente ia lá e sacrificava e seu pecado era coberto, tá? Mas muitos deles a pessoa tinha que morrer. Era olho por olho, dente por dente. Morreu, praticou, perdeu a vida, matou, morre. É claro que tinha que ter testemunho. Adulterou, era casado os dois, morre os dois. Cuspiu na face do seu pai, morre. Mas tinha outros casos que as pessoas não sacrificavam, passavam por um momento de purificação, mas todos eles cometeram o pecado. Só que eu não posso comparar os pecadores todos iguais. Eu não posso dizer que quem anda matando, roubando, alguém pode mentir 50 vezes durante o dia para alguém, com medo, por timidez, é pecado, cheira mal as narinas de Deus, mas eu não posso comparar essa pessoa com alguém que mata uma pessoa por dia. Isso seria muito contradição comparar uma pessoa com a outra, então, porque o pecado não é igual, entristece a Deus, aborrece a Deus, mas não é a mesma coisa, certo? Precisamos analisar bem isso. É só usar o senso. É claro que existem pecados mais graves do que outros. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar. Se você está assistindo esse vídeo neste canal, Apologia Bíblica, Pastor Ailton Santana, pela primeira vez, se inscreva, deixa seu joinha e também compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.